Fala galera da primeira série, mais um plano de estudo de física, esse para o seu teste, primeira avaliação do ano. Lembrando, módulos 1, 2 e 3, tá ok? De 1 a 5, física 1, de 6 a 10, física 2, tá ok? Começando pela questão número 1, nada mais justo do que começar pelo começo. A questão me diz que um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos se encontravam sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é, lembrando, gente, movimento e repouso. Todo movimento é dito relativo. Por quê? Porque todo movimento depende de um referencial. Então, para dizer se um corpo está ou não em movimento, eu tenho que manter um referencial bem adotado e claro para dizer se isso está correto ou errado. Bom, na letra A, é dito que Pedro, um aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos estamos em movimento em relação à Terra. Bom, Pedro está em repouso com relação aos demais colegas desde que todos eles estejam sentados. A partir do momento que um se moveu, isso daí pode ter algum agravante. E todos estamos em repouso em movimento à Terra. O problema dessa segunda parte é que não dá para saber se esse todos se relaciona a todos os seres humanos ou a todos os alunos, inclusive o professor. Porque, pelo que dá a entender, o professor ele se move ao longo da sala. Então, isso daí acaba causando uma certa confusão e a gente dispensa a letra A. Letra B, mesmo para mim, professor, que não paro de andar, então isso daí, se tiver realmente correto, é a confirmação de que A está errada. Seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Isso é correto. Porque se o professor ele está andando e, por exemplo, o professor ele estiver usando um relógio, ou estiver com uma caneta no bolso, ao longo desse movimento que ele vai estar realizando, esses objetos vão realizar esse mesmo movimento com ele, na mesma velocidade, no mesmo intervalo de tempo, através das mesmas distâncias. Consequentemente, para esses objetos, o professor estaria em repouso, ou para o professor, aqueles objetos estariam em repouso. Então, essa alternativa B estaria correta, é exatamente o que a gente procura, mas, só por desencargo de consciência, vamos dar uma lida nas outras. Letra C, a velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Não porque isso daí vai englobar qualquer um, inclusive quem não está na sala, então ele poderia ter velocidade para alguém, principalmente para o professor que está andando ali na frente. Letra D, como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Normalmente questões generalizantes acabam estando erradas, essa não é uma exceção. Letra E, o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial, não quando nós tomamos a superfície da Terra como referencial, ele se encontra em movimento. Então, todas essas estão incorretas, a única aceitável aí para a gente seria a alternativa B, como dito anteriormente. Questão número 2. De um avião que voa de leste para oeste com velocidade constante, abandona-se uma bomba, despreze o atrito com ar e esboce a trajetória da bomba quando vista, letra A, em relação ao observador fixo no solo e letra B, em relação ao observador no avião. A parte mais complexa dessa questão para a maioria dos alunos é lembrar o que é leste e o que é oeste. Se você ficou nessa dúvida, está aqui, ó, uma rosa dos ventos para você lembrar. Norte, sul, leste, oeste. Se ele vai de leste para oeste, ele faz a trajetória dessa seta em roxo aqui no quadro. Bom, como na letra A ele me pergunta para um observador fixo no solo, para quem está fixo no solo, quando a bomba é largada, ela tem sim uma tendência de descida. Mas não somente de descida, porque se o avião ia para frente, essa bola também tem uma componente de velocidade para frente. Logo, para executar um movimento de descida quando ela é abandonada, ela vai seguir um movimento que tem o formato de um arco de parábola. Esse daqui, essa vai ser a trajetória da bola quando vista por uma pessoa que estiver aqui no chão. Agora, na letra B, é a trajetória vista por quem está no avião. Para quem está no avião, a bola vai para frente, a bomba vai para frente? Vai. Só que o avião também está indo para frente. Então, de dentro do avião, a pessoa vai enxergar apenas o movimento vertical, tá ok? Lembrando, todo tipo de trajetória, todo tipo de movimento ou de repouso sempre vai depender de um referencial. Se o seu referencial não estiver bem estipulado, não adianta tentar discutir, não vai dar para dedicar nada a ninguém, tá ok, gente? Questão número 3, a gente sai da teoria, passa para alguns cálculos, mais especificamente, cálculos voltados para a ideia de velocidade média. E a questão vem dizendo assim, o desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem. Analisando as informações contidas, podemos concluir que a velocidade escalar média
desenvolvida pelo motorista entre as cidades A e D foi, bom, para fazer entre A e D, eu vou pegar só os pontos A e D, inicial e final. Bom, o final, no ponto D, do espaço foi 540 metros, da posição foi 200. Então, se ele foi do 200 até o 540, eu entendo que o meu ΔS foi de 340 quilômetros. Se ele começou às 9 horas e terminou às 15, eu entendo que o meu ΔT vai valer 4 horas. Como eu sei que velocidade é o produto, ou melhor, o quociente entre espaço e tempo, eu sei que a minha velocidade vai ser 340 dividido por 4. Isso vai me dar 85 km por hora. Tá ok? Questão número 4. Dois carros A e B realizam movimentos retilíneos e uniformes, ou seja, suas velocidades não se alteram. A velocidade escalar de A é 15 metros por segundo. Determine a velocidade escalar de B, sabendo que eles colidem no cruzamento C. Bom, de A até C, eu sei que existem 60 metros e ele percorre isso com uma velocidade de 15 metros por segundo. Ou seja, considerando os dados de A, eu tenho velocidade igual a 15, espaço igual a 60, eu não sei quanto tempo ele vai demorar para chegar em A. Substituindo aqui, ΔT vai ser 60 dividido por 15, ou seja, A vai demorar 4 segundos para chegar ao ponto C. Espera, a questão me falou que eles vão colidir no ponto C. Isso significa que, independente da velocidade de B, ele vai demorar também 4 segundos para chegar no ponto C. Se eu tenho a distância e tenho o tempo que o corpo B vai levar, eu consigo descobrir a sua velocidade. A velocidade de B vai ser o espaço de B dividido pelo tempo. O espaço que ele precisa percorrer são 80 metros. O tempo que ele leva para isso são de apenas 4 segundos. Quando eu faço essa razão, esse quociente, eu encontro 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo B. Questão número 5. Durante uma viagem entre duas cidades, um passageiro decide calcular a velocidade média do ônibus. Primeiramente, verifica que os marcos indicados de quilometragem estão dispostos de 2 em 2 km. O ônibus passa por 3 marcos consecutivos e o passageiro observa que o tempo gasto pelo ônibus entre o primeiro e o terceiro marco é de 3 minutos. Calcule a velocidade escalar média do ônibus nesse trecho da viagem em quilômetros por hora. Bom, ele passa por 3 marcos. 1, 2, 3. A distância entre cada um é de 2 km. Então, 2 do primeiro para o segundo, 2 do segundo para o terceiro. Conclusão, 4 km de distância. Isso demora 3 minutos. 3 minutos eu divido por 60 e transformo em hora. Então, se eu simplificar isso daqui por 3, eu tenho 1/20 de hora. Como eu sei que velocidade é espaço dividido pelo tempo, meu ΔS vale 4 km e o meu tempo vale 1/20 de hora. Resolvendo essa operação, eu encontro que a minha velocidade é de 80 km por hora. Pessoal, plano de estudos, continuando na questão número 6, parte de Física 2 agora, vamos estudar a respeito de temperatura, calor e essa parte de fenômenos. A questão começa dizendo que sêmen bovino para inseminação artificial é conservado em nitrogênio líquido a uma pressão normal e temperatura de 78 Kelvin. E eu devo calcular isso em Celsius e em Fahrenheit. Bom, lembrando que para transformações de valores em escalas termométricas, eu uso essa expressão aqui. Então, 78 em Kelvin tem que virar Celsius e Fahrenheit. É mais fácil passar de Kelvin para Celsius, é mais rápido, porque os dois são divisíveis por 5, e sendo ambos divisíveis por 5, eu posso simplificar e escrever C igual a K menos 273. Substituo o K por 78 e encontro menos 195 graus Celsius. Para passar para Fahrenheit, eu optei de passar de Celsius para Fahrenheit. Por quê? Celsius para Fahrenheit é C sobre 5 e 195 é múltiplo de 5, eu vou ter uma conta exata. Então, menos 195 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Quando eu faço esse cálculo, eu vou obter ao final que a minha temperatura em Fahrenheit é de menos 319 Fahrenheit. Ok? Questão número 7. É-me dado um valor de menos 450 e me pergunta em qual escala isso não poderia estar sendo graduado. Obviamente não poderia estar na escala Kelvin. Por quê? Na escala Kelvin, o menor valor é conhecido como zero absoluto. É o 0 Kelvin. Por que a escala Kelvin é conhecida como escala absoluta? Porque ela não admite valores negativos. Bom, se eu sei que o menor valor da escala Kelvin é o 0,
o menor da escala Celsius vai ser menos 273. Por quê? C igual a K menos 273. Se o K vale 0, me sobra menos 273. Por eliminação, eu sei que esse valor obrigatoriamente só pode ser avaliado na escala Fahrenheit. Só que eu não quero saber em qual está graduado, mas em qual não está graduado. Ou seja, a alternativa correta para mim seria a letra D. Nem em Celsius, nem em Kelvin. Na questão número 8, e inclusive eu digo, a 8 e a 9 têm uma similaridade muito grande apesar da abordagem, nós vamos tratar com limites de escalas termométricas. Eu começo na questão número 8 tratando que um termômetro está graduado numa escala X, tal que 60 graus X corresponde a 100 graus Celsius. Então eu vou montar uma tabela para a escala Celsius e outra para a escala X. A escala Celsius varia de 0 a 100 e a X é dito na questão, ela vai de menos 40 a 60. A questão me disse que 60 bate com 100 graus Celsius, então eu vou colocar no topo das escalas. E mais adiante fala que o menos 40 corresponde ao 0, então eu vou colocar isso na parte inferior. Como que eu resolvo isso? Razão e proporção. Subtraio o central do inicial, depois o final do inicial. A mesma coisa do outro lado. Fazendo essas subtrações, eu encontro que C menos 0 sobre 100 menos 0 vai ser X menos o inicial, que é menos 40, sobre 60 menos 40. O que vai rolar aqui? Faço essas devidas operações. C vai continuar C, menos com menos vai ser X mais 40. O 100 graus Celsius aqui eu posso cortar dos dois lados, tanto da escala Celsius quanto da X. Me sobra aqui 60, por quê? Ia ficar C igual a 60 mais 40. A questão me pede para transformar 60 graus Celsius para a escala X. 60 vai ser igual a X mais 40. O 40, quando passar para lá, vai negativo. Então, 60 menos 40, 20. A alternativa correta para mim é a letra D. Tá ok? Na questão número 9, eu tenho exatamente a mesma coisa, só que através de um gráfico. Quando eu analiso o gráfico, na escala X eu tenho o valor 100 batendo com o valor 50 da escala Celsius. E o valor 30 da escala Celsius batendo com o 0 da escala X. E aí, o que eu faço? Exatamente o mesmo procedimento. Subtraio central do inicial, final do inicial dos dois lados, igualando x menos 0, 100 menos 0, 100 menos 30, 50 menos 30. Quando eu chego na segunda linha, eu posso perceber que eu posso simplificar isso daqui e ainda posso simplificar mais, mas eu optei por deixar dessa maneira. Quando eu deixo assim, a questão me pede para transformar os pontos de fusão e ebulição da escala Celsius, ou seja, 0 e 100 graus Celsius para a escala X. Substituindo na relação que eu acabei de encontrar, quando C vale 0, eu tenho menos 30 sobre 2. O dash estava aí embaixo dividindo, sobe multiplicando, menos 150x. Quando eu uso os 100 graus Celsius, 100 menos 30, 70, eu quis simplificar esses dois, ficou 5, então, multiplicando 350 graus X, eu tenho isso na alternativa de letra C. Bom, questão número 10, é mostrado uma análise de duas figuras, duas representações, e a questão me diz o seguinte: numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença de tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local, solo, que acontece mais rapidamente, o ar fica quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria. Bom, então eu percebo que isso vai ser um fenômeno que vai acontecer indo da alta para a baixa pressão. Quem tinha alta pressão nesse caso? O mar. E a brisa se desloca para a praia que tem baixa. Bom, na segunda figura, eu percebo que à noite vai ocorrer o processo inverso. E a questão vem me dizendo assim: como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar de noite, o fenômeno noturno da brisa terrestre pode ser explicado da seguinte maneira. Bom, a melhor explicação para isso se encontra na alternativa de letra A, que diz que o ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir ele vai deixar uma área de baixa pressão, causando um deslocamento reverso, que agora vai acontecer do continente para o mar. Ou seja, basicamente, é o segundo parágrafo da questão ao contrário. Lembrando sempre que ele vai da parte de alta para a parte de baixa pressão. Meu gabarito é a letra A. Questão 11, última do nosso plano de estudos. Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela
para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Nessa ordem, o calor se transmitiu predominantemente no primeiro caso, por condução, porque a chama vai estar em contato direto com o fundo da panela, que vai estar em contato direto com a parte da água. Então, contato direto, calor se propagando de molécula por molécula. Primeiro ponto que eu tenho aí é a condução. Segundo, ele vai se espalhar por dentro da água, lembrando que a água é um fluido. E quando eu trato a respeito de fluidos, a água, ela vai ser aquecida através do processo chamado de convecção. Condução e convecção eu encontro na alternativa de letra D.